Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou o professor Micael Ferreira e o meu sinal na comunidade surda é este. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre concordância nominal e verbal. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Você já ouviu o som de um violino e de um violoncelo? Com certeza, em algum momento da sua vida, você ouviu música clássica. O estilo musical mais clássico não predomina tanto no gosto dos jovens, entendo. Mas não podemos negar que ele tem o seu valor e que muita gente gosta. E esse tipo de música é muito respeitado porque os músicos são extremamente habilidosos e seus instrumentos bastante afinados. Assim deve ser o uso da nossa língua, tanto na escrita quanto na fala. Devemos ser extremamente habilidosos no falar e no escrever, estando sempre bem afinados com a boa comunicação. Ninguém gosta de ouvir uma música mal tocada, certo? E muito menos tentar entender o que alguém diz e não conseguir. Então, vamos estudar nossa língua portuguesa? Entender que as regras gramaticais servem para ajustar nossa fala e assegurar que sempre seremos bem compreendidos. Vamos lembrar algumas combinações que mais nos encantam: arroz e feijão, sol e piscina, frio e cobertor, feriado e fim de semana. Sem dúvidas, há algumas combinações muito boas, não é? Geralmente, tudo que se concorda tende a haver alguma harmonia gerando uma satisfação. Mas, quando os fatores não estão em concordância, geram desconforto, certo? Pois no português, quando as palavras concordam, a harmonia reina e todo mundo se entende. Mas quando não se concordam, aí complica. Vamos ver melhor isso. Concordância verbal e nominal faz o estudo da harmonia existente entre os elementos de uma oração. A concordância verbal faz referência ao verbo em relação ao sujeito. O verbo necessariamente deve concordar em número, singular ou plural, e pessoa, primeira, segunda ou terceira com o sujeito. Por sua vez, a concordância nominal se refere ao substantivo e suas formas relacionadas: adjetivo, numeral, pronome, artigo. Essa conformidade acontece em gênero, masculino e feminino, e pessoas. Então, como acabei de falar, a concordância verbal é a harmonia em número e pessoa entre o sujeito gramatical e o verbo. Já a concordância nominal é a harmonia em gênero e número entre os vários nomes da oração, ocorrendo com frequência entre o artigo, o substantivo e o adjetivo. Vamos esclarecer este ponto. Concordância em gênero aponta a flexão em masculino e feminino. Concordância em número aponta a flexão em singular e plural. Concordância em pessoa aponta a flexão em primeira, segunda ou terceira pessoa. Estes são alguns exemplos de concordância verbal e nominal. Exemplos de concordância verbal: eu assisti ao filme. Ele assistiu ao jogo. Nós assistimos à série. Eles assistiram ao programa da tarde. Exemplos de concordância nominal: o funcionário novo, a funcionária nova, os funcionários novos, as funcionárias novas. Agora, vamos aprofundar mais um pouco a concordância verbal. A regra geral da concordância verbal é que o verbo ficará de acordo com o sujeito em pessoa e número. Existem diversos casos de concordância verbal e nominal. Agora, vamos conhecer os principais casos de concordância verbal. Concordância verbal com verbos impessoais. O verbo sempre ficará de acordo com a terceira pessoa do singular,
uma vez que não existe um sujeito. Havia pessoas, houve problemas, faz 2 dias, já amanheceu. Havia 3 pessoas esperando na fila. Verbo haver com o sentido de existir. Faz 10 anos que não te vejo. Verbo fazer, indicando o tempo decorrido. Aqui onde trabalho, chove todos os dias. Verbos que indicam fenômenos da natureza. Concordância com o elemento apassivador se. O verbo cria concordância com o objeto direto, que exerce a função de sujeito paciente. Ele pode aparecer no singular ou no plural. Vende-se apartamento. Vendem-se apartamentos. Concordância verbal com a partícula de indeterminação do sujeito se. O verbo sempre vai concordar com a terceira pessoa do singular quando a frase for formada por verbos intransitivos ou por verbos transitivos indiretos. Precisa-se de funcionário. Precisa-se de funcionários. Concordância verbal com a maioria, a maior parte, a metade. Preferentemente, o verbo vai concordar com a terceira pessoa do singular. Entretanto, a terceira pessoa do plural também pode ser usada. A maioria dos trabalhadores vai. A maior parte dos trabalhadores vai. A maioria dos trabalhadores vão. A maior parte dos trabalhadores vão. Concordância verbal com o pronome relativo que. O verbo cria concordância com o termo antecedente do pronome. Fui eu que pedi. Foi ela que pediu. Fomos nós que pedimos. Concordância verbal com o pronome relativo quem. O verbo estabelece concordância com o antecedente do pronome ou fica na terceira pessoa do singular. Fui eu quem solicitei. Fomos nós quem solicitamos. Fui eu quem solicitou. Fomos nós quem solicitou. Concordância verbal com o infinitivo pessoal. O verbo no infinitivo é flexionado sempre que existir um sujeito definido. Quando se quiser determinar o sujeito ou quando o sujeito da segunda oração for diferente da primeira. Isto é para nós solicitarmos. Eu pedi para eles solicitarem tudo. Concordância verbal com infinitivo impessoal. O verbo no infinitivo não é flexionado quando não existir um sujeito definido. Quando o sujeito da segunda oração for igual ao da primeira oração, em locuções verbais, com verbos preposicionados e com verbos imperativos. As mães conseguiram entender a verdade. Foram obrigadas a entender a verdade. Foram barradas de entender a verdade. Concordância verbal com o verbo ser. O verbo cria uma concordância com o predicativo do sujeito, podendo ficar no singular ou no plural. Isto é uma mentira. Isto são mentiras. Quem é você? Quem são vocês? Concordância verbal com dois, que. O verbo sempre vai concordar com terceira pessoa do plural. Um dos que foram, um dos que querem, um dos que podem. Interessante, não é? Agora, vamos acompanhar os principais casos de concordância nominal. Concordância nominal com pronomes pessoais. O adjetivo constitui concordância em gênero e número com os pronomes pessoais. Ele é brincalhão. Ela é brincalhona. Eles são brincalhões. Elas são brincalhonas. Concordância nominal com vários substantivos. O adjetivo constitui concordância em gênero e número com o substantivo que está mais próximo. Ele também pode estabelecer concordância com a forma no masculino plural. Caneta e caderno emprestado. Caderno e caneta emprestada. Caneta e caderno emprestados.
caderno e caneta emprestados. Concordância nominal com adjetivos. Quando existem dois ou mais adjetivos no singular, o substantivo continua no singular se existir um artigo no meio dos adjetivos. Caso não tenha um artigo, o substantivo deve ser escrito no plural. A aluna simpática e a antipática. O aluno simpático e o antipático. As alunas simpática e antipática. Os alunos simpático e antipático. Concordância nominal com bastante, muito, pouco, meio, caro, barato, longe. Essas palavras instauram concordância em gênero e número com o substantivo quando exercem função de adjetivo. Comi meio chocolate. Comi meia maçã. Há bastante procura. Há bastantes pedidos. Vi muitas crianças. Vi muitos adultos. Concordância nominal com é permitido e é proibido. Nessas expressões, o adjetivo se modifica em gênero e número quando tiver a participação de um artigo determinando o substantivo. Quando não tiver artigo, o adjetivo fica invariável no masculino singular. É permitida a entrada de cães. É permitido a entrada de cães. É proibido a entrada de cães. Concordância nominal com mesmo e próprio. Os termos mesmo e próprio estabelecem concordância em gênero e número com o substantivo quando agem como adjetivo. Na mesma estrada, no mesmo trabalho, nas mesmas estradas, nos mesmos trabalhos, na própria residência, no próprio escritório, nas próprias residências, nos próprios escritórios. Concordância nominal com menos. A palavra menos permanece invariável independente da sua atuação, seja ela advérbio ou adjetivo. Menos tristeza, menos tristezas, menos aborrecimento, menos aborrecimentos. Querido estudante, vamos testar nossos conhecimentos? Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade 1. A concordância nominal inadequada em: letra A, clima e terras desconhecidas. B, clima e terra desconhecidos. C, terras e clima desconhecidas. D, terras e clima desconhecido. Vou dar um tempo para você responder. Vamos à resposta. É uma atividade sobre concordância nominal. Quando o adjetivo está posposto aos substantivos a que se refere, deve concordar com todos eles ou com o mais próximo. Assim, a construção terras e clima desconhecidas está incorreta. Como clima é um substantivo masculino, o adjetivo deve ser flexionado no masculino. Pode ficar no masculino plural desconhecidos, concordando com terras e clima, ou no masculino singular desconhecido, concordando apenas com clima. Portanto, a alternativa a ser marcada é a letra C, pois há uma concordância inadequada. Estaria correto dizer essas três formas: clima e terras desconhecidas, clima e terra desconhecidos, terras e clima desconhecido. Atividade 2. A concordância verbal inadequada em: letra A, Vossa Excelência é generoso. B, mais de um jornal comentou o jogo. C,
elaborou-se ótimos planos. E D, eu e minha família fomos ao mercado. Vou dar um tempo para você responder. Vamos à resposta? Segundo a regra que diz sobre a concordância do verbo com o objeto direto, que exerce a função de sujeito paciente, ele pode aparecer no singular ou no plural. No caso da alternativa C, cuja frase está no plural, o verbo deve permanecer no plural. Portanto, a resposta onde há uma inadequação gramatical quanto à concordância verbal é a letra C. O correto seria dizer: elaboraram-se ótimos planos. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão! Na aula de hoje, vimos que a concordância verbal e a nominal estuda a compatibilidade existente entre cada elemento de uma oração. Concordância verbal refere-se ao verbo em relação ao sujeito. Já a concordância nominal refere-se às classes de palavras substantivo, adjetivo, numeral, pronome e artigo. Para fazer concordância verbal e nominal correta, é necessário observar a que termo ele se refere. Agora, vamos finalizar nossa aula acreditando que já podemos sair daqui sabendo um pouquinho mais sobre concordância verbal e nominal. Tchau, tchau, um grande abraço!